Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E acabou de sair aí, pessoal, o Dudu rescindiu o contrato com o Palmeiras, não faz mais parte do Alviverde e o destino do Dudu deve ser mesmo o Cruzeiro. E tem a parte ruim e a parte boa, né? A parte ruim, ele saindo do clube, né? Um jogador que tem história no Alviverde, mas a parte boa é que abre aí essa questão da folha salarial, né? Porque o Dudu recebia um salário alto e aí com esse salário do Dudu o Palmeiras pode contratar aí um jogador de piso para a temporada 2025. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Foi trucidado durante 6 meses, 7 meses daquilo que eles não fizeram, né? Mas só que o Palmeiras só ganhou o Paulistinha, do Gagliotti e do Veloso, que falava que era Paulistinha e que agora é muito paulistão, porque a gente está fazendo a campanha, daqui a pouco tem Guarani de Ponte Preta com o Decilo aí, mostrando o interior. E é muito pouco, ou foi muito pouco, daquilo que se espera de um clube que investiu, que contratou, né? E que tem um treinador que é ganhador, mas que, por sinal, esse ano foi um fracasso. Ele foi fracasso esse ano. Ele foi ridículo esse ano. Fora tudo que ele fez esse ano, tanto do comportamento dele, do comportamento também da comissão técnica dele, foi o reflexo do time dentro de campo. Ele não escolheu o Dudu, não deu chance pro Dudu, manteve Felipe Anderson de uma maneira equivocada, não colocava e não sabia o que fazer, não colocou o Rony para jogar, deixou o Flaco Lopes, e aí o Palmeiras não ganhou absolutamente nada daquilo que deveria ganhar. O Flamengo também, só a Copa do Brasil pro Flamengo é muito pouco. Para um time que ganha 1 bilhão e 200, para um time que tem a força que tem, tantos dois, um ano pífio pros dois. Pro Botafogo, não. Que, por sinal, vocês chupa prego, vocês estudam aí da televisão, vocês estudam de YouTube. Pô, vocês estão tirando o sarro do Botafogo que não ganhou o Mundial. O Palmeiras não... Sabe quantos times tem Mundial? Sabe quantos Mundiais tem no Rio de Janeiro? 1. O São Paulo tem 3. O Corinthians tem 2. O Santos tem 2. O Rio de Janeiro tem 1 Mundial. Em 81. Contra o Liverpool. Do Zico. O Flamengo, que vocês pagam pau, que a Globo paga pau, que vocês tudo pagam pau. O Rio de Janeiro tem 1 Mundial. O Corinthians tem 2. O Corinthians tem 2, ganhando do Chelsea. O Corinthians tem 2. O Rio de Janeiro tem 1 Mundialzinho só. O Palmeiras não tem Mundial. Mas ele vai falar que tem, porque ele achou que agora o Palmeiras tem, mas não tem problema nenhum. O Veloso pode falar que tem Mundial, mas não tem. É só ver aí os campeões do mundo que a FIFA colocou agora aí. Tem todas as coisas. Eu fui em Zurique, eu fui lá, eu vi, mas tudo bem, eles têm um 51 que é uma piga ruim, diga-se de passagem. É o seguinte, meu irmão, então, vocês que estão tirando o sarro do Botafogo, meu irmão, o Botafogo foi vice-campeão brasileiro ano passado, foi campeão brasileiro esse ano. Ano passado foi o Grêmio. O Grêmio ficou em segundo, é verdade. O Botafogo... E aí, mas foi terceiro, tudo bem. Só que o Botafogo ganhou o título em cima do Palmeiras, ganhou a Libertadores em cima do Atlético Mineiro e perdeu pro Pachuca de 3-0. Tá tudo certo. Agora vocês estão tirando o sarro do Botafogo por causa de um título mundial. Antigamente o sarro do Botafogo era por quê? Segunda divisão. Segunda divisão. Era, segunda divisão. Carioca. Não é? Ah, não ganho... Não, então, vocês continuem tirando o sarro do Botafogo, vocês são muito invejosos, diga-se de passagem. Então, parabéns ao Botafogo. Voltando pro Palmeiras, a gente tem um ilustre aí, em relação a Abel. Pra você, primeiro vou começar com você, Paulo do Vale. Por que você tá falando tá? Tá, eu falei tá, Paulo do Vale. Por que você tá falando tá? Eu sei que você é meia. Eu falei tá, pô. O que ele antecipou? Você tem que estar ligado. Não, tô ligado. Olha aqui, E do sorteio que eu fiz lá, ó, Cascão não participou, Tocha não participou, Veloso, eu não. Paulo do Vale não participou, Marquinho não participou, Soler não participou, eu também não participei, Latino não participou, porque eu sorteei uma coisa agradável pros meninos. Porque os caras querem da televisão, quer da rádio.
que é da bicicleta. E eu sorteei outra coisa mais gostosa que tudo isso. E aí sorteei por causa do Pedro. O Pedro falou, Neto, eu não conheço o Bamboa, eu não conheço o 222, eu não conheço não sei o quê, eu não conheço. Foi ou não foi, Pedro? Foi isso ou não foi? É verdade ou não foi? Porque a gente nunca fez esse tipo de proposta, o Pedro lá, tá aí o Pedro. Pedro, gostou do ontem? Gostou do presente? Melhor presente que eu já ganhei. Tá bom? Então tá certo. Tá aí o Pedro, ganhou o presente. E eu sorteei 7 entradas VIP lá com o Edu do Bamboa. E aí, foi maravilhoso. Ah, Veloso, olha o que eu falei. Eu não quero. Eu não quero. Eu ia dar a minha pro Pedrão. Você ia dar pro Schneider, né? Que tá Pedrão, aí. Pedrão. Aí, meu irmão, aí o sorteio foi maravilhoso, foi incrível. Que, por sinal, parabéns ao Paineiras, que meteu um pau no Alphaville. Ô, turma mascarada essa do Alphaville, hein? Os caras acham que ganham tudo. Ganharam de 5-1 do Paineiras, perderam de 6. Toma os 6 aí de Alphaville. E com um jogador a menos ainda. Meteram 6-1, nós vai botar o gol só do Schneider também. Só vou botar o gol do Schneider, que muito melhor que Ganso. Que por sinal do lado esquerdo, o Schneider foi e meteu. Ô, Cascão, bota os 6 gols. Pode botar os 6 gols. Agora é o seguinte: por que, Paulo do Vale, o Abel foi tão inconsequente em termos táticos, tão inconsequente de não tirar determinados jogadores, e o Palmeiras foi um fracasso esse ano, no meu ponto de vista, não sei o seu, não sei do Veloso e também do Souza. Pode falar, Paulo do Vale. Eu acho que existe uma incoerência no brilhante trabalho do Abel Ferreira com relação a quando ele fala de que gosta de trabalhar com cachorro magro, né, de não querer, talvez, esses medalhões, esses jogadores mais tarimbados. É verdade, o Cristiano Ronaldo é ruim pra caramba. É uma filosofia que existe no Palmeiras. Ao mesmo tempo, eu acho que falta um pouco de paciência, por exemplo, com jogadores do próprio elenco. O Palmeiras contratou o Rômulo esse ano e ele não foi utilizado, muito pouco. E eu acho que isso vai minando um pouco a confiança do jogador. Quando ele entra, já se exige muito, ele é pouco testado e aí ele sobe. Você falou uma coisa importante, tanto é que o Rony e também o Dudu também não foram utilizados. E o Rony só é o maior artilheiro do Palmeiras em termos de Libertadores. O próprio Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras no ano, longe de ser uma sumidade, num dado momento ele começou a perder chance, ele deu uma sumida também. Eu acho que de alguma forma essa filosofia do Abel, ela dá certo em alguns momentos, mas em outros, talvez os jogadores eles ficam um pouco sem confiança. Eu acho que faltou apostar mais em alguns Eu acho que o ambiente ficou ruim esse ano. Também acho. Eu acho, assim, confiança, que o Veloso já falou, o Souza já falou. Se a gente está confiante em trabalhar, se a gente está confiante no objetivo, se a gente está confiante, a gente trabalha melhor, né? E aí, a confiança do Corinthians, quando chegou às contratações, o Veloso falou uma coisa muito importante, Veloso. Se o Palmeiras realmente quer ganhar títulos, ele tem que pensar de uma maneira diferente. Eu não posso deixar o Corinthians contratar quem contratou, o Internacional contratar quem contratou, o Flamengo contratar, o Botafogo contratar, e o Palmeiras ainda não ter esse tipo de visão em relação a fortalecer o seu elenco e botar um time mais forte. Porque no ano que vem, Internacional, Corinthians, Flamengo, Botafogo vai brigar. Se o Fluminense do Schneider não pegar e não mudar aqueles caras lá, tudo cavalo cansado, tudo pangaré, já foram craques? Já jogaram muito? Já foram importantes? Mas não dá mais. Não dá mais. E aí tem que repensar isso. O Palmeiras, ele contratou jogadores mais jovens, como disse Cachorro Magro, que coisa que você foi em Maceió, quando você nasceu. Bastante. Você não foi magricelinho? Ô, pelo amor de Deus. Você não tinha aquelas barriguinhas, aquelas barriguinhas de verme? 60 quilozinhos. 60, aquelas coisinhas lá que você queria fazer teste e não passava? E aí, Souza, aí não deu certo. O porquê de tudo isso e a visão em relação ao grande Abel Ferreira aí. Craque, boa tarde. Então... Você já falou agora, Souza? Mas não tem problema não. Meu Deus, daqui a pouco eu tomo um bronco do Cidarte. Não tem problema não. Então, o setor que... Mas só faltava ter problema, né? Mas não tem não. Nunca teve. Vai ter agora. Nunca teve. Então, o setor que mais sofreu foi o setor que ele menos mudou, entendeu? O setor defensivo, que era algo muito importante na equipe do Palmeiras. Era algo sólido, que agora foi... Durante 3 anos aí, o Palmeiras foi a melhor defesa do campeonato, de todos os campeonatos, num ano, tomava pouco gols, né?
Agora, esse ano sofreu bastante, ele demorou a mudar. A saída do Piquerez, ele tentou achar um lateral esquerdo até hoje, ele não conseguiu. Ele mudava direto, botava Vanderlan, botava Caio Paulista. Pelo lado direito, depois que o Mike machucou, ele... Agradecer o YouTube, agradecer a audiência que a gente tá. Muito obrigado pela audiência aqui nos Donos da Bola. Mais de 120 mil pessoas no YouTube com nós, simultaneamente. 120 mil pessoas, é uma coisa impressionante, Souza. Ele trouxe um lateral direito agora, Giaia, né? Giai. Demorou. Giai, né? Giai, colocou o menino pra Giai. jogar. Giai. Colocou o menino pra jogar agora, já no final da competição. Então, Acho que ele botou num jogo difícil. Então agora, Acho que foi contra o antes do Fluminense. Atlético. Cruzeiro. Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Demorou a tirar o Felipe antes, demorou também. Colocava o Rony no jogo, o Rony não ia bem, ele já tirava. Insistiu. Eu queria o Rony no Corinthians, velho. Eu queria também no Palmeiras. Contra o Fluminense? Contra o Fluminense. Então ele insistiu muito em jogadores que já tem. E é difícil, eu sempre falei aqui. Eu joguei no. Pra mim, ele foi o maior responsável do Palmeiras não conseguir disputar o título. Primeiro que não ganhou de ninguém que tá no G5. Foi incompetente. No G5 ele não ganhou de ninguém. Não ganhou do Botafogo, não ganhou do Flamengo, não ganhou do São Paulo, do Inter. Fortaleza. Não ganhou do Fortaleza. Perdeu pro Vitória. Perdeu pro Vitória. Então a incompetência do Palmeiras vem muito do Abel Ferreira. Que, gente, tá tudo bem. A gente tá criticando uma coisa que é fato que aconteceu esse ano. Mas se você colocar o retrospecto do Abel Ferreira nos últimos 4 anos, nenhum treinador do Brasil consegue chegar aos pés dele. Que, por sinal, os treinadores do Brasil têm que se reinventar. Porque os portugueses estão deitando e rolando. Tem que se reinventar. Arthur Jorge Jesus, Abel Ferreira. Eles estão deitando. Um português que foi agora no Manchester United, não é? O do esporte também. O do esporte Recife também. Do esporte de Recife, que era do Cruzeiro, que subiu o Pepa, né? Então, o Rubem Amorim, do Manchester United, o que o Abel não pode fazer é pegar o celular de alguém, chutar as coisas, entrar em cima do Caleri. Acho que tudo isso transformou o Palmeiras, talvez, num time que ficou muito brigando demais com o Abel, desenvolvimento de ambiente que não foi legal, e não foi mesmo. Porque todo mundo, lembra quando o Capelanes disse no jogo aberto da Renata Fã, e aí a imprensa deu risadinha? Vocês da imprensa aí, vocês que são correspondentes, vocês são repórteres, o senhor estava lá também, acho. Não sei se o senhor estava lá, mas se tivesse, tinha que ter erguido... Não estava não. Você não estava? Não. Aqui, ó, o Capelanes deu uma informação que o ambiente era ruim, do Rafael Veiga, que era ruim do Rony, que era ruim do Dudu, e aí se comprovou isso tudo. Aí o Abel Ferreira, na coletiva, falou que uma fonte que vai tomar caju. Que isso, cara? E aí vocês da imprensa, vocês deram risada, porque não era com vocês, né? Era com outro parceiro de você. Meu irmão, não é assim que é a vida. E aí, Veloso, você entende, você como líder do Palmeiras, que esse ano, quais foram os motivos mais fortes em relação ao Palmeiras, que gastou muito e que teve a presidenta que ganhou com o pé nas costas, né? Que é uma presidenta que acha que inventou o futebol, que acha que inventou o dízimo, que acha que tem o dinheiro, mas dinheiro todo mundo não compra os outros, não. Muito pelo contrário. Mas que fez coisas, Veloso. Ela falou, não vou gastar. E falou de novo. E se não gastar e se não contratar, o Palmeiras não vai nadar de braçada como nadou nos últimos 4 anos. O que você pensa, você, de tudo isso aí? O Palmeiras, claro que não tem há alguns anos, já desde que o Abel chegou, e é uma filosofia mesmo, o Palmeiras nunca teve o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras sempre teve um elenco forte no coletivo. Individualmente nunca foi o melhor elenco. Desde 2019 para cá é o Flamengo, agora esse ano nós vimos, e o ano passado também, o Botafogo se reforçando muito. E o Palmeiras precisa mudar um pouco essa filosofia. E o Abel, que é um treinador vencedor, o maior da história do Palmeiras, precisa estar com a cabeça aberta. E entender... Já passou Oswaldo... Está empatado. Oswaldo Brandão e ele, os 10. Cada um, Só que ele um período bem menor, né? Então o Abel tem que estar com a cabeça aberta para entender que ele também precisa estar em constante evolução, não só cobrar isso dos jogadores. Mas esse ano ele não teve. Esse ano ele foi teimoso demais. Insistir com o Felipe Anderson.
Insistir num jogador que não O entregou Mike nada. estava melhor que o Marcos Rocha, ele insistiu com o Marcos tinha algumas Rocha. opções por ali, O né? Gustavo Gomes não estava legal. Esse moleque, Vitor Reis, que Vitor Reis craque joga que é esse muito. moleque Vitor Reis aí. joga Esse muito. menino é jogador de Real Madrid, de Barcelona. É um dos maiores zagueiros dos últimos. Ele é Mauro Galvão. Ele é Luizinho do Botafogo. Ele é. Ele é um zagueiro, meu irmão. É zagueiro meia esquerda. Esse Ele é Vitor muito- Reis. É craque de bola. Ele vai pra seleção e daqui a pouco Mas o não vai, Palmeiras vem. nunca mais sai da seleção. Ele é este ponto, eu já lembro que ele é o Thiago Silva. Daqui a O Thiago pouco, Silva do Fluminense. e daqui a pouco vai ser vendido também. Mas com relação ao Palmeiras no mercado... Achei precisa informação mudar. ou não? Isso é um feeling? Não, é que do jeito que tá jogando, já tem o time atrás verdade dele, mesmo. daqui a pouquinho ele vai embora. Mas o que o Palmeiras precisa mudar é essa filosofia de contratação, porque tá ficando muito para trás dos adversários. O Palmeiras não contrata jogador que chega para jogar. E o Abel tá pedindo isso há muito tempo. Já falei, esse ano investiu muito na janela. Só que jogadores que não jogam. Felipe Anderson jogou só por insistência do Abel, que não apresentou futebol para jogar. O Maurício é reserva. O Giai é reserva. Não perca o seu raciocínio. Rômulo é reserva. Olha o Corinthians, ó. Memphis, 7 gols. Chegou para jogar. E o Alberto, 31 gols. Que é Já 15. Mas tudo bem, mas melhorou. Não, mas não se estou falar falando de de quem quem contratou. contratou, Tudo bem, o Rômulo André também já Ramalho, estava. Memphis. Não, então, o que eu quero dizer é do que você está falando. Então, esses jogadores que. Vamos lá, Carrilho veio pra jogar. jogou muito. André Ramalho veio, e que craque que é o André Ramalho. Aí você pega o Thales Magno, tá na reserva, mas joga em qualquer time, que por sinal é uma jogar informação. Ele vai renovar, vai prorrogar o contrato dele e o Corinthians vai comprar o Thales Magno. Então, no Palmeiras, ninguém jogou. Ninguém jogou. Gastou uma Mas isso por bala. causa do jogador ou por causa do treinador? Gastou, mas por causa das contratações que faz. Vai pro mercado e traz jogador que vem para compor elenco. É isso que precisa mudar. O Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasil. O ano passado fez aquela campanha de liderança e perdeu o título no final. Ficou em quarto, quinto lugar. O que fez esse ano? Mudou 9 jogadores titulares. Mudou 9 jogadores. Só os 2 volantes que ficaram. Então mudou do goleiro ao centroavante. E aí é campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E só de premiação... O Tiquinho foi na reserva. Só de premiação, que foram 260 milhões, pagou toda a mudança que fez no elenco do Botafogo. Então precisa ser um pouco mais agressivo. O Palmeiras tem dinheiro para contratar. Então. Mas precisa ser mais agressivo. Mas no aí é mercado. um porém aí. Vamos pensar. Para mim, ele não contrata jogadores como o Corinthians contratou e também contra o Botafogo, porque ele quer ser o cara que deu o resultado que os outros. E deu. Nos últimos anos, o Palmeiras deu vários resultados importantes. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O elenco mais curto. Com o elenco mais curto. Mas quando ele teve o elenco maior, ele não soube dirigir, Paulo do Vale. Eu também Pra acho. mim, né? Eu também acho. Eu concordo completamente com o Veloso com relação à qualidade dos reforços, mas o Abel, quando ele tinha um elenco mais enxuto, ele tirava mais desses jogadores. E reclamava mais também. Reclamava mais também. E essa é uma questão também. E também quando tá ganhando, faz essas coisas aí que todo mundo esquece, né? Chuta microfone. Então, Foi igual do Michael Jackson lá, mostrou. Aí, não é verdade? Brigou com todo mundo. O auxiliar dele falou que tinha um sistema que o Palmeiras não ia ser campeão. No ano passado, o Palmeiras foi campeão, não teve sistema nenhum. Antes do jogo do Botafogo contra a equipe do São Paulo, ele disse na coletiva: vocês sabem o sistema que é o futebol brasileiro. Mas qual que é o sistema do futebol brasileiro? Que vocês foram incompetentes e não ganharam do Fluminense em casa. Sobre essa questão comportamental do Abel, eu tive uma informação, eu não sou setorista do Palmeiras, mas foi uma conversa até que o Soler, que é setorista do Palmeiras na Rádio Bandeirantes, estava, um apelo familiar. O Abel, ele respeita muito a família dele, né? A esposa, as filhas. Depois desse gesto obsceno, aconteceu uma conversa, um apelo familiar de que o Abel mudasse o comportamento à beira do campo. A gente sabe quem falou, mas a gente não pode falar. Eu tava isso. Eu não sei Você estava também? Tava junto. Tava junto. E isso, de alguma E a forma... gente não pode nem falar quem falou para não ter problema em relação Exatamente. a tudo isso. Influenciou... E que, por sinal, a mulher do Abel, que eu não gosto de falar disso, não gosto de falar da minha esposa, não gosto de falar de mulher de ninguém, eu tô aqui falando de futebol, cara. Mas a mulher dele é uma mulher que influenciou esse rapaz aí a tentar mudar o comportamento, igual a minha. Pô, eu sou um cara mal educado, não tinha educação nenhuma, nunca maltratei ninguém, que eu não faço esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo. Quando você tem uma pessoa que você ama do lado, e quando você tem uma pessoa que fala pra você a verdade, aí você tem que abaixar a cabeça. E ele passou muito dos limites. Nesse momento aí, ele teve que abaixar a bolinha muito. Mas hoje as pessoas sentem falta internamente do Abel do Velho Testamento. Tá. Ele precisa encontrar um equilíbrio. Inclusive, A gente não sabe qual é o equilíbrio na vida da gente. Ele tá meio zumbi, que ele meio que não reage mais ali à beira do campo
de uma forma enérgica. Que nem nós ontem, depois da festa que a gente deu nos donos da bola. Tá tudo zumbi. Chegando todo mundo atrasado, ninguém falando, fazendo as coisas, não tendo matéria. O servidor tá morto. O servidor nosso morreu. O servidor ontem, ele morreu. O servidor também aproveitou. Ele tá roncando. E aí, Paulo do Vale? Neto do Luciano do Vale. O Abel Ferreira, esse final de ano do Palmeiras, à beira do campo, o Abel, ele tava um pouco assim também. E isso, internamente, inclusive aquela cobrança da Leila e tal, teve um pouco a ver E tem com a essa multa energia. também, né? No Al-Saad, né? Que quando ele foi pra lá, com liberação também do Palmeiras, o Al-Saad coloca, e o Al-Saad que fala, tá? Não sou eu, é que ele assinou um contrato e esse contrato veio e também foi pra FIFA, o Al-Saad foi pra FIFA cobrando 5 milhões de reais do Abel, que, diga-se de passagem, eu acho que é pra dezembro, janeiro. E euros, né? De euros. Acho que é de euros, são 25 milhões. E aí veio também, talvez, a renovação dele em relação até 2027. Qual é o entendimento seu, Souza, daquilo que a gente está discutindo e da importância desse cara? Porque ele é um monstro, velho. E Eu queria ele na seleção. Eu já dei o time da seleção brasileira aqui. O time da seleção: John, Wesley, do Flamengo, Léo Ortiz, André Ramalho, Marlon Freitas, você falou, né? Alex Telles, Marlon Freitas, Gerson, Rafael Veiga, Estevão e na frente Luiz Henrique e Neymar. Agora a seleção brasileira joga com o Savinho, com o Gustavinho, com o Siquinho, com o Netinho, com o Joãozinho, com o Rafinha. Vai ganhar de quê, cara? Coinho. A gente tá criticando um time, né? Até o Rafael Veiga escreveu, né? Escreveu ali no Instagram dele, dizendo que a gente está reclamando do time que parece que ficou em último lugar. Mas esse é o preço que se paga quando se ganha muito. Quando você tem um time que é vencedor, que você espera muito dele. Quando você tem um treinador que criticou o Flamengo ano passado, porque o Flamengo... Eu vou botar seu gol. Vem aqui. Tá, fica lá. Bota o gol do Schneider aí. Pera aí. Ô, Schneider. Você vai indo embora, pô. Ô, vai embora o quê, Schneider? Você vai renovar o contrato nosso, pelo amor de Deus. Aí, ó. O que é isso, Schneider? Arrebentou do Paineiras ontem, cara. O Paineiras meteu 6x1. Você foi 0x0. Você foi 1x1 no jogo do Morumbi. Isso. Por que não faz um jogo River Plate com o time do Schneider? Ah, não vai dar. Tem o gol aí. Paineiras ontem, o clube aqui do lado, foi 5x1 contra o Alphaville. Ontem foi 6x1. Campeão do Paineiras contra o campeão do Não dá pro Paineiras com o River Plate. É melhor nem jogar. Tô falando sério. Não joga que não dá. Coloca o gol aí pra mim, Cascão, fazendo favor. Palmeiras, vocês acham que notícia de agora, Dudu rescinde o contrato e tá fora do Palmeiras? Então, quando você faz isso para um grande ídolo como o Dudu, que ele vem, ele fica... Para mim, se o Dudu ganhasse o título mundial no Palmeiras, ele seria o maior ídolo da história do Palmeiras. Bota os números dele do Palmeiras aí. Vamos lá. 12 títulos, 462 jogos, 88 gols e 102 assistências. 12 títulos. Só que ele foi maltratado em relação naquilo que ele também pensou de ir para o Cruzeiro. O que isso também refletiu da fala da Leila. Eu não sei se dá tempo da gente fazer isso, de puxar o que a Leila falou dele. E aí ele rescinde o contrato, aí abre perspectiva dos grandes clubes de futebol brasileiro de ter o Dudu. Primeiro você, Souza, termina o que você está falando, fala do Dudu, Veloso e também o nosso querido Paulo do Vale, neto do Luciano do Vale. Eu tava dizendo como é difícil, né? Você manter um time, né, que ganha várias coisas durante muito tempo, e a gente tem que dar parabéns ao Abel, porque conseguiu fazer isso. Mas eu vejo muito assim, em um momento que ele pedia tantos jogadores, tantas opções. Pô, você tinha um craque no banco, velho. Você tem Dudu no banco, você tem Rony. Às vezes, cara, o que vai fazer a diferença é você manter o mesmo elenco. Mas ele mudou bastante o time. Ele insistiu em alguns jogadores, eu até entendo, o Flaco, artilheiro, mas quando entrava o Flaco, o Palmeiras só tinha uma jogada. A Bola jogada aérea. pela beirada, bola aérea. Todo mundo já sabia. Verdade mesmo. Fechava a cabeça do zagueiro. Então o Palmeiras não tinha algo diferente como sempre. E por que teve. você acha que ele não quis colocar o Dudu? Pra mim foi... Eu não sei, tá, gente? Eu não sei. Mas assim, quando ele vai ser negociado com o Cruzeiro, quem dá o aval primeiro? O treinador, pô. Porra, é o treinador.
Não é a presidenta, não é o diretor. Aí a Leila fala, liguei pro Anderson Barros, pode vender. Mas antes disso, quem deu o aval foi o Abel Ferreira. O Cruzeiro quer contratar o Dudu e nós vamos... O Abel, você vai... Não, pode dar ele, pode vender. E aí deu aquela confusão toda, porque aí quando o Paulo Serdã foi na casa dele, e aí foi aonde ele não quis ir, porque ele já estava tudo certo com o Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro anunciou. E aí, meu irmão, o que aconteceu? No último jogo, lá contra o Cruzeiro, ele não colocou o Rony nem o Dudu. Ele colocou o Lázaro, que já tá fora do Palmeiras. Que não vinha jogando. E que não vinha jogando. Então, o que ele mostrou? Que ele é que mandou o Dudu embora. O Abel Ferreira é que mandou o Dudu embora. Essa é a grande verdade pra mim. Souza, Paulo do Vale e Veloso. O Dudu, e a gente tem que salientar aqui que o Dudu foi mal quando ele pediu para poder sair, entendeu? Ele tomou uma decisão errada. Então, até concordei aqui com a Leila, mas a forma como ele está saindo, você tem que respeitar o ídolo, né? Infelizmente, no nosso país, até falo bastante com o Neto e com o Veloso aqui sobre isso. Você fala? Com o Neto mesmo, lá é o Neto. Aqui é o quê? Craque Neto! Craquito Neto! E quem não quiser, que se exploda! Pronto! No Brasil, infelizmente, assim, ninguém respeita os ídolos, ninguém respeita a história, né? E a gente sabe também que tem o início e o final de um ciclo, Tudo né? bem, mas não precisa ser assim, né? Você acha justo ser... Não. Você acha justo como foi com você? Não. Você acha justo como foi comigo no Corinthians? Você acha justo como foi com o Marcelinho Carioca no Corinthians, que é um dos maiores ídolos da história? Você acha justo quando foi com o Ronaldo? Você acha justo o que fizeram com o Cássio? Desculpa, cara, o Dudu poderia, nesse momento... O próprio Gabigol agora. O Gabigol no Flamengo. Agora, é justo fazer isso com o cara? Aí ele rescindiu o contrato. Agora, você imagina se esse cara for pro Cruzeiro mesmo, ele e Gabigol o ataque. Meu Deus do céu. Rapaz. Matheus Pereira. É um ótimo time. Você, o que você enxerga disso tudo em relação ao Dudu? Você que é ídolo do Palmeiras, Veloso, um dos grandes comentaristas, daqui a pouco faz o jogo de Roma contra Braga e Praga, pra mim, é quase tudo igual. Só muda só... É de outro país. Só muda só o país, a cor do... Vamos lá. Qual a ideia que você teve em relação a isso do Dudu, que se voltou bem antes que o Neymar a jogar, de uma contusão igual? O que pensar disso, meu querido Veloso? A impressão que eu tenho é que o Abel, assim, nunca tratou o Dudu como o ídolo que o Dudu sempre foi tratado com outros treinadores, né? O Dudu era tratado como alguém diferente dentro do elenco. Se não faz esse gol, não ganha Libertadores, hein? Foi um empate lá no Mineirão. Tava 1-0. Tava 1-0 pro Galo. E o Palmeiras, com esse gol fora, classificou para a próxima fase. Exatamente. Acho que é o Otávio, o zagueiro, que caiu ali, se eu não estiver errado. Não sei se não é Otávio, não é Otávio, não. É outro zagueiro. Otávio é volante, é outro... Eu não lembro quem era o zagueiro. Esse menino era bom zagueiro. Então, assim... Minha mãe também é boa zagueira, Souza, mas não joga mais. Foi acontecendo um desgaste com relação a isso. E na última renovação do Dudu, também aí ele criou um problema, um atrito. Não ficou um negócio legal nessa renovação. O Dudu insistiu numa questão com a presidente e a presidente bateu o pé e acabou, claro, as coisas sendo da forma como a presidente queria. E aí, no meio desse contrato... de jogo, essas coisas... Não, era para renovar automaticamente uma cláusula de renovação para o ano que vem. Que o Dudu queria 30%, a Leila queria 50%, a Leila bateu o pé e ficou em 50%. Então o Dudu queria esses 30, acabou ficando 50. E para mim, quando chega essa proposta do Cruzeiro, o Dudu, isso não é informação, é o que eu percebi, o que eu imagino que tenha acontecido. O Dudu truca, né? Ele vai lá e fala assim, eu tenho essa proposta e se não me der o aumento e nem esse período de contrato, eu vou embora. E aí ficou um desentendimento, um mal-estar, porque a Leila não gosta de ser provocada dessa forma, né? E aí ela abriu as portas pro Dudu sair do clube e de lá pra cá o Dudu também... Na verdade, ela e o Abel Ferreira que tiraram o grande ídolo do Palmeiras. Os dois, pra mim. Veloso. Claro que o Abel deu aval para que o Dudu saísse também, que o Dudu nunca teve esse tratamento especial, como eu disse, com o Abel. E aí o Dudu acabou saindo. Foi um último temporada do Dudu, aliás, essa última renovação dele, o Dudu se machucou. Veloso, desculpa, acho que há uns 2 ou 3 dias atrás eu vi o Dudu na casa dele com todos os troféus que ele ganhou. Ali eu falei, meu irmão, esquece. O cara tá com todos os troféus, tudo ali. Dele chorando, embaixo da escada. A escada dele é maior do que minha casa.
Ele Só a tava- escada dele é maior que a minha casa. Quando acabou o jogo do Fluminense, Não foi? também, ele se despediu, deu aquela andada ali por dentro. Então, assim, é um ciclo que termina. O Dudu tem uma história linda no Palmeiras, mas essa relação com o Abel, com a Leila, não estava legal e por isso eu acho que o Dudu perdeu espaço e agora está deixando o Palmeiras depois de ter essa trajetória linda, né? Grande ídolo do torcedor, mas é um ciclo que termina. O Ricardinho tá falando que o Dudu também postou pro Gagliotti como o maior presidente da história. Eu não tinha visto isso. Mas tá tudo certo. O que eu sei que Hora Pronobis é bom demais, seu orelhudo. Então tá aí, pessoal, foi o Veloso, o Souza, o Neto, debatendo aí a saída do Dudu. Dudu deixa o Palmeiras e o Palmeiras está no mercado aí buscando novos reforços. O nome que tem estado em pauta aí é o Facundo Torres, atacante uruguaio. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.